Olá, somos alunos da Faculdade UCL e esta matéria é Modelagem e Avaliação de Desempenho. Este grupo é formado por mim, Elcirlei Valim, Vinícius Sampaio, Gabriel Sampaio e Edipo Schneider. Nós iremos apresentar nesse vídeo alguns trabalhos realizados ao longo do nosso semestre. Primeiramente, irei falar sobre modelagem analítica. Nesse tópico, apresentarei alguns conceitos de teoria de fila e também usarei esses conceitos no dimensionamento de um virador de vagões. Logo em seguida, Gabriel Sampaio irá falar sobre o modelo de Euler e apresentará no Software Arena a modelagem de um pedágio. Logo depois, Vinícius Sampaio irá apresentar para vocês a modelagem de uma fábrica de roupa. E por último, Edipo Schneider falará sobre a simulação de uma fábrica de peças. Nesta tabela, temos os dados de atendimento durante 2 anos. Com essas informações, nós começamos o nosso trabalho. Primeiramente, nós tratamos as informações contínuas na coluna B e C, transformando em minutos para início do atendimento e para o término do atendimento. Aqui, o que nós fizemos foi a subtração para obter o tempo de atendimento para cada vagão. Nós podemos olhar em minutos ou em segundos, o que for melhor. Na segunda aba, nós já temos os dados um pouco mais organizados. O primeiro passo aqui foi dividir ou criar vários grupos ou vários blocos. Esses blocos compreendem um tempo entre 0 e 1 minuto, ou aqui, como podem ver, de 0 a 30 segundos. A ideia é agrupar os valores dentro de uma faixa de valores que é comum. Por exemplo, de 0 a 30 segundos, ou de 30 a 60 segundos, o equivalente de meio minuto a 1 minuto, e assim por diante. Logo depois, a gente começa a analisar aqui a frequência absoluta, ou seja, quantas vezes ocorreram eventos que estão dentro do valor 0 a 30 segundos. Nós temos também, se vocês olharem por essa parte aqui, a frequência relativa, um percentual, quanto que isso corresponde ao valor total. Nós temos aqui a frequência acumulada e aqui um valor um pouquinho mais importante, então vou gastar um pouquinho mais de tempo para explicar. Essa parte eu tenho a exponencial negativa. Tá, mas o que é uma exponencial negativa? Ocorre que eu gostaria de saber se a minha distribuição ela segue a distribuição de Poisson. Entretanto, o que eu estou analisando é o tempo de atendimento e não ritmo de chegada. Dessa forma, eu tenho que seguir ou tenho que trabalhar com a equivalente da Poisson, que é a exponencial negativa. Uma vez que eu faço o cálculo da exponencial negativa, logo em seguida eu faço o teste Q quadrado. Com esse resultado, o teste Q quadrado e também a exponencial negativa, o próximo passo é organizar os meus dados, como a gente pode ver aqui ao lado. A quantidade de amostra entre 0 e 25 minutos está aqui mostrada. Também tenho a soma de tempos dentro desses intervalos. Com esses valores, eu calculei o tempo de atendimento médio. Também tenho o meu Mi, que é um dado muito importante, aqui apresentado. Também tenho meu Mi em minutos, aqui apresentado. Eu tenho meu lambda, tanto em hora como em minuto. Eu tenho meu tempo máximo e meu tempo mínimo de atendimento. As outras abas aqui são alguns testes que nós realizamos com outros grupos, com outros intervalos de tempo. Uma vez que nós conseguimos organizar as informações, tratando elas, colocando de uma forma mais fácil de se interpretar, o que temos a seguir são os resultados. Neste gráfico que nós apresentamos agora, nós temos aqui uma distribuição que se assemelha com a distribuição normal. Vamos destacar que tanto esse valor de vagões atendidos entre 0 e 30 segundos, como vagões atendidos com mais de 25 minutos foram descartados das nossas análises. Isso porque entendemos que vagões atendidos com menos de 30 segundos é algum erro de medição, porque na prática, no real, um vagão leva mais do que isso para ser descarregado. Perceba que quando eu digo descarregado, ele precisa ser travado, girado 180 graus, o seu produto tem que ser descarregado, o vagão tem que girar novamente a sua posição inicial, original, e se deslocar para que um novo ciclo comece. Por isso, entendemos que 30 segundos ou valores abaixo disso é algum erro de medição. Da mesma forma, entendemos que não há como um vagão ser descarregado com mais de 25 minutos. Isso indica ou um erro de medição ou uma falha no processo. O que, no caso de uma falha de processo, não é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui para identificar falhas, e sim a performance, como normalmente o sistema se comporta. Também colocamos de forma tabelada algumas informações que estavam na planilha de Excel. São elas: a quantidade de amostra entre 0 e 25 minutos, a soma de tempos entre 0 e 25 minutos. Por quê? Entre 0 e 25 minutos é a faixa de valores que eu quero trabalhar, que eu entendo ser coerente.
Aqui eu começo a aplicar a teoria de filas, estudada no nosso semestre. Eu obtive o tempo médio de atendimento, eu fiz o cálculo e obtive o meu Mi, que é a quantidade de vagões por hora, ou o meu Mi apresentado na forma de vagões por minuto. Eu tenho aqui o meu lambda, vagões por hora, ou o meu lambda é apresentado na forma de vagões por minuto. Também estou apresentando o tempo máximo e o tempo mínimo para atendimento de cada vagão, que é 0,25 e 25 minutos. Como havia comentado, o nosso primeiro objetivo era descobrir se a distribuição da frequência apresentada no histograma seguia a distribuição de Poisson. Entretanto, como eu estou analisando tempo de atendimento e não ritmo de chegada, eu precisei olhar a equivalente da Poisson, que é a exponencial negativa. A exponencial negativa pode ser obtida através desta fórmula. Feito o cálculo, também fizemos a comparação usando o teste Q quadrado, que pode ser calculado por essa fórmula aqui. O resultado é apresentado nesta tabela, que eu já mostrei para vocês lá na planilha de Excel. Veja aqui os resultados. Também é apresentado um gráfico que mostra a frequência real, a frequência calculada pela exponencial negativa acumulada e a frequência real acumulada. Com esses dados em mãos, finalmente eu consigo responder. A minha distribuição de frequência segue a de Poisson? Sim, pois os dados que eu tenho e os valores calculados mostram que ela é muito menor do que um valor tabelado. Passando para o próximo estágio, foi feita a seguinte pergunta: se tanto o processo de chegada quanto o de atendimento forem considerados markoviano, qual seria a quantidade de vagões que a linha férrea deveria comportar para conseguir acomodar toda a demanda do virador? Considerando que o ritmo de chegada de vagões ao virador seja 70% do meu lambda calculado no item anterior. Para responder essa questão, utilizamos a seguinte fórmula, e os nossos resultados estão apresentados nesta tabela. Ao final dessa primeira parte do trabalho, nós podemos concluir que um correto levantamento dos dados e uma correta análise desses dados nos permite fazer algumas simulações e prever cenários futuros de produção. Vimos também que o valor de lambda calculado torna o sistema estável, uma vez que ele é menor do que o valor de Mi que nós calculamos. Logo, o valor de lambda é 41 vagões por hora. Vimos também que, através do teste Q quadrado, comprovamos que a distribuição de frequência do sistema segue a distribuição de Poisson. E, através da mesma, calculamos que a probabilidade de serem descarregados 30 vagões na correia transportadora é de 74%. E, por fim, descobrimos que o tamanho médio da nossa fila será de 2 vagões, com base nos dados que foram apresentados, ou seja, processo de chegada e de atendimento markoviano e o ritmo de chegada de vagões de 28,7 vagões hora. E aí concluímos a primeira parte do nosso trabalho. Eu sou o Gabriel Sampaio, vou falar sobre o trabalho 2, parte 1. Nesse trabalho nós vamos abordar o modelo de Erlang, a sua fundamentação matemática, a equação, os parâmetros e mostrar algumas aplicações desse modelo. Vamos também fazer a simulação do posto de pedágio, no qual os carros chegam a um ritmo médio de 10 por minuto e o objetivo é definir o melhor modelo de caixas para atendimento. Cada atendente apresenta um ritmo médio de atendimento igual a 6 veículos por minuto. Deseja-se que o tempo médio de cada cliente na fila seja menor que 0,2 minutos. Dessa forma, vamos fazer uma comparação entre os modelos MMM e M-modelos MM1, garantindo a restrição temporal. Para isso, vamos fazer uma simulação no Arena durante 240 horas. O processo é repetido por 3 vezes e vamos explicar esses resultados. Falando agora do modelo de Erlang, a abordagem matemática das filas iniciou com o matemático Agner Kraro-Erlang, em 1909. Ele trabalhava em uma companhia telefônica e utilizou o seu modelo para calcular frações de ligações que tentavam chamar alguém de fora do vilarejo e que tinham que esperar porque todas as linhas estavam em uso. Embora esse modelo seja bem simples, a matemática que está por trás de complexas redes de telefonia ainda hoje é baseada no seu trabalho. Bom, o sistema de filas ele consiste no processo de chegada, distribuição de tempo de serviço, número de servidores, capacidade do sistema, da população de usuários e a disciplina de atendimento. Ela pode ser descrita pela notação de Kendall, que segue essas 6 características. A primeira característica é a distribuição do intervalo de chegada e a segunda, a distribuição do tempo de serviço.
E um dos modelos que é utilizado é justamente o modelo de Erlang. O modelo de Erlang é EK, representado por EK, e significa o intervalo de tempo entre chegadas são independentes, identicamente distribuídos e variáveis aleatórias, tendo distribuição de Erlang de ordem K. Essa é a função densidade e probabilidade de Erlang em função de x, k e lambda para x e lambda maior ou igual a zero. Ele também pode ficar em função do tempo de atendimento médio, que é μ, que é igual a 1 sobre lambda, onde x e μ tem que ser maior ou igual a zero. E essa é a função de distribuição acumulada. Falando sobre os parâmetros, os valores de x1 até xk são independentes, variáveis randômicas distribuídas exponencialmente de forma idêntica. K é o número das variáveis e μ é a média de cada uma das distribuições exponenciais dos componentes. Falando sobre as aplicações, além de ser utilizado em sistemas telefônicos, ele também pode ser utilizado para determinar a probabilidade de perda de pacotes ou atraso em uma rede de computador que faz acesso em um protocolo de internet. A sua função densidade e probabilidade é igual à distribuição exponencial quando k é igual a 1. E quando k é muito grande, ele se aproxima de uma distribuição normal. Sobre a simulação do posto de pedágio, nós temos o ritmo de chegada de 10 carros por minuto e cada atendente tem um ritmo médio de 6 veículos por minuto. E o que se deseja é manter o tempo médio de cada cliente na fila menor que 0,2 minutos. Esse é o modelo MMM. Ele segue o ritmo de chegada e o tempo de atendimento, segue o modelo markoviano. Essa é a configuração do bloco create, onde a expressão é expo 1 sobre 10. Essa é a configuração do bloco process. Nós utilizamos o recurso atendente e a sua expressão é expo 1 sobre 6. Foi simulado inicialmente com a capacidade de 2 atendentes e o parâmetro estabelecido de 0,2 minutos não foi atendido, sendo então o tempo médio de cliente na fila igual a 0,39. Foi colocado mais um atendente, ou seja, a capacidade igual a 3, e isso foi suficiente para garantir essa restrição temporal. E o tempo médio na fila foi de 0,007. Bom, este é o modelo MM1 e ele apresenta apenas um servidor funcionando com ritmo de atendimento igual a lambda. O ritmo de chegada e o tempo de atendimento representa o fluxo markoviano e o modelo foi simulado com M atendentes. O bloco é separado pelo decide e o parâmetro by chance e a probabilidade é igualmente dividida entre os atendentes. Essa é a configuração do bloco create, com a expressão expo igual a 1 sobre 10, e essa é a configuração do bloco process, utilizando o recurso atendente e a expressão expo 1 sobre 6. Esse é o resultado para 2 atendentes, onde o tempo médio na fila foi de 0,86, não garantindo o tempo de 0,2, que era o máximo especificado. Esse é o modelo para 3 atendentes, ainda não foi suficiente para garantir o que foi especificado. E, finalmente, para 4 atendentes, o parâmetro solicitado foi garantido, tendo o tempo médio na fila de 0,1189. Observamos que, adequando ambos os modelos, é possível atender o requisito do sistema referente ao tempo médio na fila. Porém, para o modelo MMM, foram necessários apenas 3 atendentes para garantir essa restrição, que foi o tempo de 0,07 minutos, com uma utilização instantânea de 55,57% do atendente. Já o modelo MM1 foi necessário alocar mais um atendente, resultando em 4 atendentes para o sistema, e o tempo médio foi de 0,11 minutos. Então, o modelo MMM é o melhor para atender o sistema. É a solução ótima para o atendimento, pois foi necessário um atendente a menos que o outro modelo e o tempo médio na fila foi de 15 vezes menor. Meu nome é Vinícius, vou falar um pouco sobre a parte 2 do trabalho 2, que engloba a fábrica de roupa, onde a gente irá fazer o cálculo de custo total de peça produzida, onde cada peça tem um custo de R$ 5,40 quando não há retrabalho, e cada ciclo de retrabalho irá ter um aumento em custo de 20%. Aqui temos os dados sobre o sistema da fábrica de roupa, onde temos uma produção de entrada de 40 unidades por minuto, sendo um valor constante,
Aqui temos o tempo de produção de corte, costura e inspeção, onde corte e costura tem uma distribuição triangular, onde aqui temos a inspeção uma constante de 2 minutos e também temos o tempo de deslocamento entre estações, que também tem uma constante de 2 minutos. Bom, aqui temos a simulação feita no Arena, que tem o início do processo, que é uma distribuição de 40 peças por minuto. Foram feitos também o atributo de custo por peça, onde tem o atributo de custo simples de R$ 5,40 e tem um custo capitalizado, que no caso seria o juros composto, de R$ 5,40. Temos também a primeira parte do processo, que é o corte, onde foi feita uma distribuição triangular. Temos também a segunda parte, que foi o processo de costura, que também temos uma distribuição triangular. E o terceiro e última parte do processo é o processo de inspeção, onde é uma constante de 2 minutos. Temos aqui também um decide de qualidade do produto, onde aqui faz a definição que 20% do produto tem retrabalho, no caso veio com defeito, e os 80% vão direto para o estoque. Aqui temos um contador de retrabalho, onde temos as expressões matemáticas para fazer o cálculo do custo capitalizado e do custo simples de cada peça. Aqui na saída do processo, nós temos a somatória dos atributos de 40 peças, considerando o custo simples e o custo composto. No relatório gerado pela Arena, obtemos os seguintes valores: média, máximo e mínimo, considerando o custo capitalizado e o custo simples para cada peça. Na simulação, foram feitas 3 replicações, onde cada replicação totaliza 40 unidades de peças produzidas. E também temos uma maior quantidade de retrabalho numa mesma peça, onde foram feitas 3 vezes. Os resultados para o custo composto foram os seguintes: custo médio de produção por peça, R$ 5,63, arredondando. Valor de peça com maior custo, R$ 9,33. Valor de peça com menor custo, R$ 5,40. Custo total de fabricação de 40 peças, R$ 225,16. Custo total para fabricação de 40 peças sem o retrabalho, R$ 216. E o custo total de retrabalho é R$ 9,16. E para o custo simples, obtemos um custo médio de produção por peça de R$ 5,61, valor de peça com maior custo, R$ 8,64, valor de peça com menor custo de R$ 5,40, custo total para fabricação de 40 peças, R$ 224,64, e o custo total para fabricação de 40 peças sem retrabalho, R$ 216. E o custo de retrabalho, R$ 8,64. Bom, meu nome é Édipo Schneider e estarei falando sobre o trabalho 2 da parte 3, no qual consiste na implementação do modelo de fábrica de peças, áudio, rota e sequência, e criar animação para modelo em 2D e 3D. Para isso, configurar a simulação da seguinte forma: tempo de simulação para efetuar 365 replicações de 24 horas cada uma, adicionar um relógio para mostrar o tempo da simulação corrente, adicionar 3 mostradores variáveis que indicam a quantidade de peças produzidas de cada cor, verde, azul e vermelho. Na aula de rota e sequência, temos o exemplo seguindo rota e sequência com valores diferentes. Em uma fábrica chegam peças a uma expressão exponencial de 200 segundos para a produção de 3 diferentes tipos de produtos, sendo 40% verde, 40% azul e 20% vermelho, seguindo diferentes rotas, onde a verde passa pelos processos de cortar e lixar, a azul apenas pelo processo de tornear e vermelho cortar, tornear e lixar. Então, cada processo é definido um tempo de atendimento seguindo a sua sequência. As peças verdes passando por corte e lixadeira, com distribuição triangular e seus respectivos tempos. A azul passando pelo torno na distribuição triangular e o seu respectivo tempo. E vermelho passando pelo corte, torno e lixadeira também com distribuição triangular. No Arena temos aqui na chegada, definidos pela expressão exponencial a cada 200 segundos, indo para a estação chegada e então para o bloco Decide, onde 40% é para as peças verdes, 40% azul e 20% para as peças vermelhas. Nos blocos Decide temos a configuração de cada tipo de peça, onde temos o atributo contador verde, para contabilizar todas as peças, levando em conta todas as replicações, entidade Pictory, para definir a pintura de cada peça nas simulações, neste caso a verde,
um atributo da entidade sequência para definir a sequência verde, onde passa as peças verdes em cada processo, e a variável, onde contabiliza o total de peças produzidas em cada replicação. Podemos ver aqui o mesmo tipo de configuração para as peças azuis e o mesmo tipo de configuração para as peças vermelhas. Daqui seguimos para a estação live, onde temos definidos uma rota de acordo com o bySequence para definir a sequência de 500 segundos de trajeto. Temos aqui a configuração de cada processo, onde temos cortar, definidos o operador de corte e a expressão tempo de atendimento. No processo de tornear, temos o torneiro e a expressão também tempo de atendimento. Indo para lixar, temos o operador de lixadeira e também definido pela expressão tempo de atendimento. Para configurar a sequência de cada produto, temos aqui uma sequência, definida aqui, sequência do produto vermelho, sequência azul e sequência verde. Tomando como exemplo o produto vermelho, passando pela estação corte, torno e lixadeira. E em cada um, por exemplo, na estação corte, configuramos um atributo para o tempo de atendimento, conforme a expressão aqui para cada processo e o seu respectivo valor. Ou podemos observar que a única coisa que muda é o valor, para a distribuição triangular conforme a tabela. O atributo continua sendo tempo de atendimento definido conforme a sequência para cada tipo de peça. Observar que na peça azul passa apenas pelo torno, indo para a saída, e para a sequência verde passando apenas pelo corte e lixadeira, indo para a saída. No processo de fabricação das peças, temos aqui a data e a hora corrente da simulação, a indicação total de peças produzidas, as peças verdes, azuis e vermelhas, uma simulação em 2D mostrando as estações de chegada, corte, torno, lixadeira e saída e as respectivas rotas e filas formadas durante todo o processo. Temos aqui a simulação em 3D do processo, onde temos a estação de chegada representada pela secretária recebendo os pedidos, a estação de corte representada pelo operador de corte, a estação de torno representada pelo torneiro, a estação de lixar representada pelo operador de lixadeira e a estação de saída representada pelo depósito. Podemos observar que cada tipo de peça segue a sua rota e sequência, onde as peças verdes passam pelo corte e lixadeira, seguindo para o depósito, as peças azuis passam somente pelo torno, indo para o depósito, e as peças vermelhas passam pelo corte, torno e lixadeira, seguindo para o depósito.